Então o livro que a gente vai ler é o mesmo livro de ontem, é a continuidade da mensagem. Livro de Romanos, capítulo 9, no versículo 6. Se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia em mãos para você acompanhar comigo essa mensagem, que é a palavra de Deus. Para você entender que tudo que eu vou ler está na Bíblia. Eu não vou nem diminuir e nem acrescentar. Eu só irei trazer o conhecimento da palavra para o seu coração hoje. Romanos capítulo 9, versículo de número 6. Amém, gente? Deixa eu fixar aqui, ó. Romanos capítulo 9, versículo de número 6. E o título da mensagem é o título desta live. A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. Olha isso. Então ontem, né, foi pregado que Paulo e a incredulidade dos judeus. A incredulidade, né, daquele povo, né, do povo de Israel. A incredulidade do povo. E aqui Deus está dizendo agora sobre a rejeição, quer dizer, Israel rejeitou, porém, não é incompatível com as promessas de Deus. Por quê, pastor? Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Deus não é como um homem que ele promete uma coisa e depois se arrepende. Aquilo que ele fala, ele faz. Por isso que é o título dessa mensagem. A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. Irmão Marcílio, boa noite, Deus abençoe. Versículo 6, diz assim, a palavra desse Deus poderoso. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Escute isso e preste muita atenção, gente. Você tem que prestar muita atenção para não deixar passar nada despercebido ao seu entendimento, né? Aos seus ouvidos. E a mensagem diz assim, repetindo o versículo 6. E não pensemos, tá dizendo, né? Não pense que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Não quer dizer que aquele povo que foi escolhido por Deus, Deus está dizendo, não quer dizer que todo aquele povo que foi escolhido, que foi chamado, que Deus ele tornou um país, uma nação. Ele está dizendo assim, não pensem vocês que a palavra de Deus ela haja falhada, ela não falhou. Pelo contrário, eu vou explicar para vocês, Deus falando, né? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. E ele explicando, ele diz que nem todos os de Israel são israelitas. Para você entender melhor, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, será salvo. Para você entender o que eu estou querendo passar para você aqui hoje. Nem todos aqueles que dizem que Deus, tem Deus no coração, de fato tem Deus lá. Não são todas as pessoas que dizem eu amo a Deus e de fato amam de verdade. Porque a Bíblia mesmo diz, né, que o povo ele só ama a Deus com palavras, né? Só com palavras. Então as pessoas falam, mas não tem nada de verdade. As palavras saem, mas dentro do coração é mentira. Então essa mensagem Deus está explicando para nós. Não pense vocês que a palavra de Deus tenha falhado. Pelo contrário. Nem todos os de Israel são israelitas. Nem todos. Como também nem todos aqueles que chamam Deus, que diz que tem Deus no coração, ou diz que ama a Deus, de fato ama. Ou de fato Deus está lá. Porque uma coisa é a pessoa falar. Outra coisa é existir de fato aquilo que a pessoa está falando. E aqui também não é diferente. Por quê, pastor? Repetindo o versículo 6 para dar continuidade. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Então, olha, Deus, ele traduzindo para a gente de uma forma mais fácil. Ele diz, nem todos de Israel são israelitas. E nem todos que são da descendência de Abraão são filhos. Porque nós, para sermos filhos de Abraão, tem que ser através da fé. Que é através de acreditar, aonde nós tornamos filhos de Abraão, que é o nosso pai na fé. Na fé. É por isso que aqui ele especifica
nem por serem descendentes de Abraão, são de fato seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como a descendência, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta. Olha isso. Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei, e Sara terá um filho. Versículo 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalece não por obras, mas por aquele que chama. Versículo 12. Já fora dita a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Agora olha isso. Esse versículo aqui é o resumo de tudo que eu li para vocês. Aonde Deus ele fala, amei Jacó, porém eu me aborreci de Esaú. Eu me aborreci de Esaú. E o que acontece? Aqui você está vendo que Israel rejeitou a promessa. Rejeitou. Ontem eu disse para vocês que Jesus ele fez milagres do lado de fora. E do lado de fora de Israel, Jesus ele disse, nem no meio do meu povo eu achei fé como esta. Nem no meio do meu povo eu achei fé como a desse homem que está aqui fora. E não é diferente também nos dias de hoje. Porque aqueles que rejeitam, é como Deus ele diz, a palavra de Deus não cai por terra. Porque nem todos que são nascidos de Israel são israelitas. Nem todos. Nem todos que são da descendência de Abraão são filhos. Nem todos. Nem todos. Mas por esse povo rejeitar a promessa, Deus ele diz, né? Eu amei Jacó, porém eu me aborreci de Esaú. Eu me aborreci de Esaú. Então o que nós temos que fazer de todo o nosso coração, escuta, gente. Existe uma promessa. E essa mensagem é em cima dessa promessa, onde eu preguei para vocês ontem, o apóstolo Paulo, dizendo que ele tinha uma dor muito grande no coração dele. E ele sentia muita tristeza. Porque ele queria ser como aqueles que são descendência, né? Aqueles que têm a linhagem de Abraão. Aqueles que através do país deles, né? Da cidade deles, da onde eles moram, veio Cristo, né? Veio Jesus. Porém, aqueles que receberam toda essa graça, esses que receberam todas essas promessas, eles não aceitaram, pelo contrário, eles rejeitaram. E por incrível que pareça, os que estavam do lado de fora creram mais daqueles do que estavam do lado de dentro. Do que estavam do lado de dentro. E hoje não é diferente. Não é diferente. O que Deus ele quer é que um povo busque a ele. Existe uma mensagem que diz assim, ó. Se o povo, né, me buscar, a Bíblia diz, se o povo me buscar, eu deixarei ser encontrado por eles. Então não é questão de você achar que Deus vai atrás de você. Não é isso. Não é questão de Deus ir atrás de uma nação. Não é isso. É a questão daquele povo daquela nação, nós buscarmos a Deus. E se nós buscarmos a Deus, é o que vai acontecer. É o que Deus vai fazer. Ele vai amar essa nação. E aqueles que rejeitaram, ele se aborrecerá dela. Mas não quer dizer que a promessa de Deus vai deixar de se cumprir sobre aquele país. Não, pelo contrário. Pelo contrário. A palavra de Deus não cai por terra.
ela é firme e dura para sempre. Mas aqueles que querem encontrarem a Deus, Deus ele ensina: me busque. Porque se você me buscar, eu deixarei vocês me encontrarem. Olha isso. Então, se nós buscarmos, Deus vai deixar ser encontrado. Então, nessa mensagem é para você entender: aqueles que eram para dar valor, não deram. Mas aqueles que às vezes tinham zelo, que às vezes nem conhecia profundamente, né? Profundamente, amaram a Deus. E quando nós buscamos, nós achamos. E nós achamos o poder de Deus, a presença de Deus, o Espírito dele sobre este país e sobre a nossa vida. Nós falamos de um grande avivamento que vai acontecer no Brasil. Mas, pastor, como que esse avivamento vai acontecer no Brasil? Esse avivamento vai acontecer primeiro dentro do povo, no meio do povo que serve a Deus. Porque através desse avivamento que vai vir no meio do povo de Deus, ele vai vir para a nação. E depois que esse avivamento ele explodir na nação, eu posso dizer assim para todo mundo entender, ele vai começar a ser lançado para outras nações. Lançada para outras nações. E as pessoas que estão do lado de fora vão entender: o povo daquele país, eles têm um Deus que protege. O povo daquele país tem um Deus que ouve. O povo daquela nação tem um Deus que protege, que livra, que guarda. E quando esse povo de fora vê o que Deus está fazendo no meio de nós, eles vão querer também ter o mesmo Deus que nós temos, que é o único Deus que existe, o único. Quando Deus ele fala que o povo busca Deus com zelo, mas não com conhecimento, é isso. Porque às vezes a pessoa acredita em Deus, mas ela não tem conhecimento. Por quê? Às vezes você conhece a Deus, você acredita em Deus, mas você não busca Deus do jeito que ele quer ser buscado. Você acredita em Deus, você ora a ele, você tem a sua fé, mas você não busca a Deus do jeito que tem que ser buscado. Você busca a Deus do jeito que você acha que tem que buscar. Você serve a Deus do jeito que você acha que tem que servir. E não é assim. Você não vai ser salvo do jeito que você acha. Você vai ser salvo pela obediência da palavra de Deus. Você não vai receber o milagre da forma que você acha. Você vai receber o milagre sendo obediente a Deus. Você não vai buscar a Deus e vai achar ele porque você, não, eu achei uma estratégia nova, eu vou buscar e vou achar. Não é assim. Mas ele diz, se você me buscar, entenda uma coisa, Deus dizendo, para você me achar, para você me encontrar, eu tenho que deixar ser encontrado. Porque se eu não deixar ser encontrado, Deus falando, ninguém me acha. Ninguém me acha. Então não é questão de você querer, é uma questão de você buscar e Deus querer ser encontrado. Então aqui nessa mensagem você está vendo Deus dizendo o título, né? A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. É por isso que ele fala, não pense vocês que a palavra de Deus caiu por terra, não, pelo contrário. Pelo contrário, ela vai se cumprir. Para você entender, quando nós tomamos uma atitude errada, quando nós fazemos uma escolha errada, quando nós tomamos uma decisão errada, dependendo você que é pai de família, você que é uma esposa, você que tem filhos, dependendo da atitude que você tomar, da escolha que você tomar, não sofre só você, sofre você junto com o marido e com o filho ou com a família que estiver próximo. Se você é um homem, você, dependendo da atitude que você tomar e da escolha que você fizer, vai sofrer você, sua esposa e seus filhos. Então, isso é uma atitude que as pessoas tomam. E todos sofrem. Mas às vezes a pessoa fala assim, mas pastor, como que tudo isso vai acontecer no Brasil se não é 100% dos brasileiros que servem a Deus e reconhecem Deus como o único Deus e verdadeiro Senhor? Escuta, gente. A Bíblia diz que quando a bênção vem, Deus não manda a bênção somente para uma pessoa. A Bíblia fala assim que quando Deus ele manda o sol, ele não manda o sol só para quem é bom. Não, ele manda o sol para todos, para quem é bom, para quem não é. A chuva é o mesmo jeito. Ele não vai mandar a chuva só para um grupo de pessoas, não. Ele vai mandar a chuva para todas as pessoas. E todas as pessoas que estão próximas vão ser felizes. E é isso que vai acontecer nessa nação.
Porque nós temos que tirar do nosso coração o mais rápido possível esse pensamento que muitos têm. Qual é esse pensamento, pastor? Tem gente que ela não quer ser uma pessoa boa porque ela colocou no coração. Não adianta só eu ser bom. Não adianta eu ser uma pessoa que ama se todo mundo não ama. Não adianta eu ser uma pessoa boa se todo mundo é mal. Não, não pense assim. Deus está te ensinando. Faz a sua parte e eu te ajudarei. Faz. Faz sua parte. Deus, ele nunca nos orientou a olhar a vida dos outros. Pelo contrário, ele pediu para a gente olhar ele, seguir a ele, caminhar do jeito que ele caminhou. Se você quer olhar para alguém, olha para Jesus e viva os mesmos caminhos que ele. Siga as mesmas coisas que ele fez. Mas não faça o que a Bíblia está dizendo. Israel rejeitou. 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 Mas, pastor, por que dessa rejeição que a Bíblia fala que Israel rejeitou? É só você parar para entender. Quem crucificou Jesus foi quem? Quem? Não foi o povo de Israel? Ou você acha que foi o povo brasileiro? O Brasil vai existir há pouco tempo atrás? Não foi. Não foi. Então, se você for ver, eles estavam esperando uma promessa. E qual promessa seria essa, pastor? Que o Messias viria e resolveria tudo. E ele veio. E ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Mas, pastor, quando Jesus ele veio, ele fez milagre? Fez. Mas ninguém acreditou nos milagres. Mas, pastor, quando Jesus ele veio, ele curou pessoas? Curou. Mas ninguém acreditou. Pastor, quando Jesus ele veio, ele multiplicou pães, ele andou sobre as águas, ele fez um morto ressuscitar? Fez. Mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Pastor, quando Jesus veio, ele tentou unir os homens, ele tentou ensinar os homens a amar uns aos outros? Sim. Mas não, o povo não acreditou. O povo não acreditou. E olha a escolha que aquele povo fez, gente. O povo escolheu o quê? Crucificar o Filho de Deus, o enviado. E quem fez isso foi esses que rejeitaram a promessa. Eles rejeitaram a promessa. Por isso crucificaram Jesus. Porque eles rejeitaram. E hoje não é diferente, gente. Quando nós lemos a palavra de Noé, quando Deus ele fala, né? Quando Deus deu ordem para Noé, falou para Noé, né? E Noé, através da fé, creu que era a voz de Deus, construiu a arca e tal, e durou 100 anos, e durante 100 anos, Noé construindo, o povo não acreditava que viria o dilúvio. E o que aconteceu? A Bíblia fala que Noé estava construindo a arca e o povo estava casando, dando-se casamento, comprando, vendendo, fazendo tudo o que tinha que fazer, igual nos dias de hoje. E pastor, para que Deus chamou, para que Deus chamou pastores? Para pregar, gente. Pregar o quê, pastor? Que está próximo à volta de Jesus. Então o que está acontecendo hoje é a mesma coisa que aconteceu na época de Noé. A mesma coisa. Mas o que o povo estava fazendo? Noé estava dizendo, eu estou construindo a arca, o dilúvio está chegando. E o povo, não. E estava fazendo o quê, pastor? Casando, comendo, vendendo, comprando. E hoje, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu falo para vocês, gente, uma coisa. Pastor, o milagre é importante? É. Mas se você focar só no milagre, você fica para trás. Se você focar só no milagre, você fica para trás. Por quê, pastor? Se eu recebi um milagre de Deus, quer dizer que eu usei a fé. Você usou a fé para receber milagre. Então aquilo que você pediu, você recebeu. Para você receber salvação, você tem que crer na salvação. Porque se você não crer, como é que você vai ser salvo? Porque você só pode ser salvo por uma coisa que você acredita. E Deus nunca nos ensinou a buscar em primeiro lugar os milagres da terra. Não, pelo contrário. Ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. E as outras coisas ele acrescentaria para você. Mas o que está acontecendo, pastor? Deus está usando pastores para pregar e falar, está próximo à volta de Jesus. E o que o povo está fazendo? A mesma coisa que o povo de Israel estava fazendo. O que, pastor? Rejeitando a palavra. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, se eu rejeitar a palavra, Jesus não vai voltar agora não. É como se Jesus estivesse esperando você se converter. E ele não está, não. A Bíblia diz que Jesus só está esperando uma ordem do Pai. Porque a volta de Jesus, ela está exclusiva para Deus. Só Deus sabe
A Bíblia fala que nem o filho, nem os anjos, ninguém sabe, só o Pai. E ele guardou exclusivamente para ele o dia. É por isso que a Bíblia fala que Jesus está às portas. Ele jaz à porta. Mas ele não pode vir porque ele está esperando. É hoje. Eu imagino assim, Deus falando, virando para o pai dele, o pai, é hoje? Então ele já está à porta. E o que está acontecendo é a mesma coisa que aconteceu antigamente, a mesma coisa. A palavra de salvação está sendo pregada, mas as pessoas não estão aceitando a palavra de salvação. Por quê? As pessoas estão priorizando as suas próprias vidas. Como se a casa que você vai comprar vai salvar você. Pergunta lá, não sei, né, se vai acontecer isso, mas um dia que você tiver oportunidade, pergunta a Noé se a pessoa que comprou a casa um dia antes do dilúvio, se a casa salvou ele. A casa não salvou. Se você tiver oportunidade, pergunta para Noé se a pessoa que casou 2 dias antes, ela conseguiu salvar a vida dela e o casamento dela pelo casamento que ela teve. Não. Não. Mas as pessoas, por não priorizarem as coisas de Deus, elas priorizam as suas próprias coisas. E quando o ser humano prioriza as suas próprias coisas, ele só corre atrás de bens materiais. Escuta. Não quer dizer que eu estou dizendo para você que você não pode ter. Pelo contrário, o seu Deus é Deus todo-poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode curar, pastor? Pode, é claro. É fruto. Conhecereis as aves pelos frutos. Pastor, Deus prospera? Prospera. Ele é dono do ouro e da prata. A Bíblia fala que ele tem poder para abrir qualquer porta, porque ele é forte para abrir. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Então não estou dizendo para você que você não pode ser feliz. Pelo contrário, você vai ser feliz, porém, fazendo a vontade de Deus. Porque senão, o que você vai fazer? Vai continuar usando a sua fé, vai receber um monte de coisa aqui na terra e no final, no dia do grande dia, você infelizmente abandonou tudo. Perdão, você correu atrás de todas as coisas e abriu mão da salvação. Quer dizer, tudo que você queria na terra, você alcançou pela fé. Mas aquilo que Deus ele mandou você fazer, você não fez e perdeu. É o que diz a Bíblia, né? É louco, né? Eu sempre falo isso aqui. Louco. Esta noite pedirão a sua alma. Você preparou ela para quem mesmo? Ou você acha que você vai chegar perto de Deus e vai argumentar, mas Deus, como assim eu não fui salvo? O senhor não lembra que o senhor me curou do câncer? O senhor não me lembra que o senhor me levantou da cadeira de roda? O senhor não lembra que o senhor me deu... Eu era cego, o senhor me fez enxergar? O senhor não lembra que eu era uma pessoa pobre, era um mendigo, morava debaixo da ponte, não tinha nada, ninguém acreditava em mim? O senhor me prosperou, me deu tudo que eu tinha, tudo que eu nunca nem pensei, o senhor me deu. O senhor não lembra, não? Ele fala, não, pelo contrário, eu lembro. Você viveu feliz na terra, você vai falar sim. Então pronto. O que você me pediu, eu te dei. Porque você usou a fé e eu te ensinei que através da fé e da oração, pedindo crendo em nome de Jesus, você receberia todas as coisas. Você receberia todas elas. Então você tem que entender aonde você está focando. Aqui a Bíblia diz que Israel rejeitou a promessa. Rejeitou. Rejeitou. E pastor, como que alguém rejeita as coisas de Deus? Quando você está longe de Deus, gente. Pastor, por que aquele povo crucificou Jesus? Eles estavam muito longe de Deus. Eles pensavam que estava junto de Deus. Eles pensavam que amava a Deus. Eles pensavam que estavam obedecendo a Bíblia. Eles pensavam. Mas pastor, por que eles crucificaram Jesus? Porque eles pensavam que era de Deus. Porque eles pensavam que amavam a Deus. Pastor, por que muita pessoa vai ficar no dia da salvação, no dia do arrebatamento? Porque você pensava que acreditava em Deus. Porque você pensava que tinha certeza. Você só pensava. Você não tomou nenhuma atitude para mudar a situação que você estava. Pelo contrário, toda a fé que você tinha, você usou correndo atrás das coisas dessa terra. Desta terra. E se você tiver fé, escuta o que eu vou dizer para você. Se você tiver fé, tudo o que você pedir no crendo, você vai receber. Mas se você não crê na salvação, não confunda as coisas. O milagre de cura, de libertação, de prosperidade, não tem nada a ver com salvação, gente. Nada a ver. Para você entender que não tem nada a ver com salvação, Deus ele fala para você buscar primeiro o reino.
Para você ver que não tem nada a ver, a Bíblia fala que as outras coisas serão acrescentadas. Pastor, o que é outra coisa? Tudo que você quer será acrescentado. Deus vai te dar assim, ó. Para você entender o que é de valor de verdade. Repetindo novamente. Pastor, Deus tem poder para me curar de enfermidade? Tem, gente. Ele tem muito poder. Mas, pastor, quando Deus me cura é para quê? Para você entender que Ele é poderoso. E se Ele fez na sua vida milagre, lembre. É porque alguém que está do seu lado só acredita se ver em alguma coisa. Se Deus fez milagre na sua vida é porque Deus ele quer que você conte o que Ele fez na sua vida. O que Ele faz. E só Ele pode fazer. Porque tem um monte de gente aí, ó, que infelizmente é igual Tomé. Um monte de gente. Só acredita vendo. E quando Deus te curar, você vai pegar os exames e mostrar para aquela pessoa. Tá aqui, ó, o antes e o depois. Eu estava doente, agora eu tô curado. Quem fez isso? Você acha que foi o médico? Não foi, porque o médico me desenganou. Mas sabe quem fez isso aqui, ó? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Nazareno, o Todo-Poderoso. O Deus que através dele eu vivo. Se não fosse ele, eu não estaria aqui agora. Então aquela pessoa que era incrédula vai passar a acreditar, porque ela viu na sua vida o milagre acontecer. Na sua vida. As pessoas que estão do seu lado, ela conhece você. Ela conhece a sua história, conhece a sua luta, conhece a dificuldade que você passa no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Todas essas pessoas conhecem. Mas quando Deus te curar, as pessoas que te conhecem, que te conhecer como doente, vai te conhecer como Jesus curou aquela pessoa. Vai te conhecer como uma pessoa sarada e curada por Deus. Mas, pastor, como que elas vão conhecer? Porque você vai contar e vai dizer, Jesus me curou. Lembra quando Jesus ele curava as pessoas, ele falava assim, ó, vai, não conte pra ninguém. O que acontecia? Você lembra disso? Jesus curava as pessoas e ele falava, vai, não conte pra ninguém. Era a mesma coisa ele falar, conte pra todo mundo. Ele saía contando pra toda a cidade, pra todo o bairro, o que Deus fazia. O que Deus fazia. Então uma coisa que você tem que colocar no seu coração é isso. É você que vai determinar. Pastor, eu posso continuar correndo atrás das outras coisas? Pode. Pastor, eu tô querendo é só cura só, não quero salvação não. Usa a fé, você vai ser curado. Pastor, eu não quero salvação não, eu quero só prosperidade. Usa a fé e Deus vai te prosperar. Mas não confunda prosperidade e cura com salvação. Não confunda. O que Deus fez na sua vida é para você acreditar. E mesmo assim tem um monte de pessoas que Deus fez na vida delas, ou na vida dele, mas não adiantou nada. Porque a pessoa, ela se distanciou de Deus depois do milagre. Uma coisa que era para aproximar a pessoa, distanciou ela de Deus. Distanciou. E não era para acontecer isso. Então a mensagem de hoje é para você entender. Aquele povo, Paulo ontem disse, né? Eu queria ser como vocês, anatema, né? Desejaria ser anatema. Quer dizer, separado de Cristo. Pessoas que têm a promessa de Deus. Promessa de Deus. Então hoje Deus está falando para você que Ele quer fazer algo na sua vida. Mas para Ele aparecer na sua vida, você vai ter que buscar Ele. Você vai ter que buscar Ele. Você vai ter que buscar. Pastor, a salvação existe? Sim, para quem crê. Para quem crê, ela existe. Pastor, a cura existe? É claro que existe. Para quem crê, existe. Pastor, a prosperidade existe? Existe, para quem crê. Pastor, eu creio que eu vou ser feliz. A felicidade existe? Existe, para quem crê. Se você crê, existe. Se você não crê, você vai continuar sendo infeliz. Se você não crê, você vai continuar sendo doente. Se você crê, não existe salvação para você. Porque é uma questão de você acreditar. É você que vai fazer isso. Não serei eu que vou convencer você ao contrário. Eu não. Eu não. Para você ter noção, pessoas que foram curadas, não conseguiu mudar a cabeça dela, foram curadas de enfermidade, doenças. A cura não conseguiu mudar a pessoa. Imagina eu tentar te convencer. Eu não consigo. Mas o que eu posso fazer é pregar o evangelho. E através dele eu creio que a palavra de Deus, junto com o Espírito Santo, que está no meio de nós agora, ele tem poder para convencer você. Porque a Bíblia diz que só o Espírito Santo tem poder para convencer o pecador do pecado. E assim, fazer ele se arrepender e aceitar Jesus como seu único Deus e verdadeiro Senhor. Eu não tenho poder para isso não, gente. Eu não tenho poder para isso. Mas Deus me ensinou. Prega a palavra. Porque se você pregar a palavra e a palavra for semeada, o Espírito Santo vai trabalhar. E deixa que o Espírito Santo faz o trabalho de convencer. É o Espírito Santo que convence.
Então abra o seu coração para Deus, gente. Porque Deus ele quer fazer maravilhas na sua vida. Lembrando, o mesmo Deus que tem poder para salvar a sua alma, mesmo que o mundo inteiro diga, você é pecador e nunca será salvo. Não acredite na palavra de ninguém. Ah, pastor, mas fulano de tal conhece a minha vida, ele sabe tudo o que eu fiz e ele diz que eu não serei salvo. Não acredita em ninguém. Acredita em Jesus, ele dizendo para você, eu tenho poder para te salvar. Jesus falando para você, eu tenho poder para te salvar. Porque eu te dei a minha vida pela sua vida. Então ele pagou, ele pagou um preço muito alto. Então o sangue dele te purifica de qualquer pecado. Se a pessoa acredita ou não, não interessa. Não interessa. Porém, Deus, ele acredita. E se tiver alguém para acreditar, ele vai chegar até essa pessoa e vai salvar essa vida. Não é assim que a gente fala, você quando está doente e vai no médico, e o médico fala para você, você está doente. Você pode ter certeza, qualquer pastor vai falar, não acredita na palavra do médico. Que quer dizer, não acredita na palavra do homem. Por quê, pastor? A última palavra vem de Deus. A salvação, do mesmo jeito. Não importa se a pessoa conhece você no passado. Não importa se a pessoa conhece você, o que você fazia na sua antiga vida. Não importa, gente. Deus está te oferecendo vida nova. Vida nova. Deus está te apresentando hoje, ele está te apresentando hoje uma oportunidade. Eu posso dizer para você, oportunidade igual a essa, talvez você não tenha mais, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. A gente não sabe. Então, pastor, o que o senhor está me ensinando hoje? Não rejeite a promessa de Deus, como Israel fez rejeitando a promessa. Não faça isso. Porque como Deus disse, né? Nem todos de Israel são israelitas. Quer dizer, pastor, o que você está querendo dizer? Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo. É o que diz a Bíblia. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, será salvo. Não vai. Porque uma coisa é falar. Falar todo mundo fala. Mas atitude, mudança de vida, reconhecer os erros, se arrepender, pedir força para vencer, pedir força para levantar quando caiu, isso aí é atitude valente. Isso é atitude de uma pessoa vencedora, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que acredita de verdade que Deus pode fazer. Então só pode tomar atitude quem crê de verdade. Só quem crê. Então se você crê, gente, escuta. Eu quero que você creia em tudo. Eu não estou pregando para você só crer na salvação. Eu quero que você creia em tudo. Eu quero que você creia na salvação. Eu quero que você creia na cura. Eu quero que você creia na prosperidade. Eu quero que você creia no amor, na paz, na alegria, na proteção. Creia, gente. A fé é para você crer. A fé é para você crer. Creia. E você vencerá em nome de Jesus Cristo, gente. Porque eu tenho certeza, não é porque eu acho alguma coisa, não. Eu tenho certeza porque a Bíblia me dá certeza. A Bíblia me dá certeza. E Jesus está dizendo para você hoje, filhinho, você está aqui hoje porque eu quero salvar a sua alma. Jesus está dizendo para você hoje, filhinho ou filhinha, você está aqui hoje porque eu quero salvar a sua vida. E escuta, ele não está nem aí porque as pessoas falam de você. Deus não precisa de opinião para te salvar, ele não precisa, gente, de opinião. Ele não precisa. Pastor fulano tal tem que falar bem de mim para me ser salvo? Não, ele não precisa. Ele não precisa. Então recebe hoje, gente. Porque se Deus está dando para nós essa oportunidade, é porque ele quer salvar a sua vida. Ele quer salvar você. Ele quer salvar a sua casa. Ele não quer que você perca a oportunidade. Ele não quer. Enquanto Deus ele permitir vida em nós, a gente vai viver. Mas nós iremos viver com um projeto. Eu vou viver para agradar a Deus. Eu vou viver para buscar o Senhor. Porque a única forma de achar Deus é se ele deixar ser encontrado. É a única forma, gente. A única forma de encontrar Deus é se ele deixar ser encontrado. É a única forma. É a única forma.
Então vamos buscar Deus de todo o coração. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Não estou pedindo para você se humilhar na presença de homens, não. Não é isso aí, não. Quer se humilhar na presença de alguém? Se humilhe na presença de Deus. Entra no seu quarto, tranca a porta, chora lá dentro, sozinho. Acabou de orar, entra lá no banheiro, limpa o rosto, lava o rosto, tira aquele rosto de choro, de tristeza e viva a sua vida. Mas se você quer se humilhar, se humilhe na presença de Deus. Chore na presença de Deus. E eu creio que o Deus que você está buscando em secreto, ele também que está em secreto, ele vai te recompensar. Você pode ter certeza. O milagre é seu. O milagre é do povo de Deus. O milagre é de quem crê. Esta é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. Glória a Deus, gente. Então coloca esse projeto no seu coração. E eu quero que você determine no seu coração aí agora, dizendo assim, ó, eu não rejeitarei a promessa de Deus na minha vida. Digita aí, eu não rejeitarei a promessa de Deus na minha vida. Digita com fé, gente. Mas eu quero que você digite e determina isso na sua vida. Mas tem que ser com fé, pela mensagem que você acabou de ouvir aqui agora. Não é a minha palavra, não é a história do Jefferson, não. Não é um livro que eu estou escrevendo, não. É a Bíblia Sagrada que eu li. Então, se você crê na Bíblia, se você tem fé, usa ela para acreditar, usa ela para crer e determina: eu não rejeitarei a promessa de Deus na minha vida. Determina isso. Em nome de Jesus. Digita e determina com fé, gente, com toda a sua fé, com todo o seu coração e com toda a sua certeza. E fala para Deus, Deus, eu não rejeitarei a promessa de Deus na minha vida. Não rejeita, gente. Porque Deus está trazendo promessa. Já que ele prometeu para um povo, o povo não aceitou, a palavra dele vai cair por terra? É claro que não. Ele está fazendo uma promessa para você também. Mas não rejeite. Abra o seu coração e receba, gente. Abra o seu coração e aceite essa palavra. Porque Deus está trazendo vitória para você. Deus está trazendo vitória para a sua vida. Olha, irmão Geraldo aí, eu não rejeitarei a promessa de Deus na minha vida. Irmã Marlene também digitou lá nos comentários também. Eu não rejeitarei a promessa de Deus na minha vida. Irmã Rosilene também, né? Digitou ali, ó, eu não rejeitarei as promessas de Deus na minha vida. Irmã Raimunda também, olha, que bênção, não rejeitarei. Irmã Ione também determinou aqui, ó, eu não rejeitarei. Que bênção, gente. Essa é a fé. Essa é a fé. Esse é o projeto. Então, por isso que a gente está dizendo para vocês, serão 7 dias em cima desse projeto. É um voto que você vai fazer com Deus. Por quê, pastor? Um voto. Porque você poderia estar descansando na sua casa agora. Você poderia estar assistindo alguma televisão, algum filme, alguma série. Você poderia estar dormindo agora, descansando. Mas você vai fazer um voto de estar aqui 7 dias. Porque em cima desses 7 dias que começou ontem, o primeiro dia, você vai ver aquilo que Deus ele vai falar com você. E tudo aquilo que Deus falar, você, através da fé, você vai crer. E crendo, você vai receber para a sua vida. E eu tenho a certeza, a sua vida nunca mais será a mesma, gente. Nunca mais será a mesma. Porque eu sei quem eu prego. Eu sei quem eu prego. Eu sei o Deus o qual eu tenho servido. Eu sei. E o tempo que eu tenho servido a Deus, nessa caminhada toda que eu tenho, pregando como pastor, eu sei o que Ele pode fazer na sua vida. Se você crê.